E agora convidado desta grande edição, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal. Rui Rocha, muito boa noite e obrigada por estar connosco. E começo por lhe pedir uma reação a esta notícia de última hora, esta remodelação governamental. Assistimos aqui à mudança de secretários de Estado. Isto demonstra um refrescamento no governo? A notícia é muito recente, é difícil ainda estarmos a analisar quase em cima da hora. Tive a oportunidade de ler rapidamente as secretarias de Estado em questão. Há uma que é óbvia, que é a questão do secretário de Estado que, entretanto, se tinha demitido, fruto daquela imprudência, como disse Luís Montenegro, do seu envolvimento em empresas imobiliárias quando tinha a responsabilidade e a tutela sobre essa matéria da lei dos solos. Essa é óbvia. As outras, eu posso perceber, eventualmente, não vejo uma linha política que explique esta matéria. Posso imaginar que se trata, em alguns casos, da preparação das autárquicas e alguns destes nomes sejam candidatos em listas do PSD a autarquias e que, portanto, seja mais isso do que propriamente uma reflexão política sobre o que estava ou não estava a funcionar. Não vê aqui uma grande mudança política de estratégia? Não vejo, e, por exemplo, não vejo nesta lista um caso que me parecia óbvio, se fosse isso, de renovação do próprio Governo, que é a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que esteve envolvida naquela questão do INEM, que correu francamente mal, quem foi retirada a própria tutela do INEM e, portanto, se houvesse uma fundamentação política de refrescamento do Governo, parecer-me que normal que estivesse aqui a saída da Secretária de Estado. Não obstante, parece-me que tem mais a ver com um movimento autárquico, propriamente com uma linha política assumida de refrescamento de áreas sensíveis. Rui Rocha, já vamos olhar também para a atualidade internacional, mas olhemos hoje para o que se passou no Parlamento, que aprovou a proposta da Iniciativa Liberal para a divulgação da nacionalidade de quem comete crimes. No relatório anual de segurança interna, a Iniciativa Liberal ouviu muitas críticas de populismo, também de copiar aqui propostas. A minha questão é se a IEL andou aliada e despertou agora para este tema da segurança a reboque do Chega? Não, de todo. Aliás, veja bem, nós tivemos hoje, eu diria, uma vitória da Iniciativa Liberal e uma vitória também do país, porque foram aprovadas três projetos que me parecem muito importantes. Um deles é este da nacionalidade e, de facto, o único partido que até hoje propôs nesta matéria, de que os relatórios sobre a criminalidade estivessem também identificadas as questões da nacionalidade e outras objetivas, foi a Iniciativa Liberal. Portanto, ninguém até hoje tinha proposto isto, portanto, não estamos a reboque de ninguém, é até ao contrário. Ou seja, mas no passado já votaram contra? Não, estas matérias não. Da segurança. Vamos ver, depende do enquadramento e das propostas concretas. Nós não votamos a favor de tudo o que tem a ver com a segurança. Não há aqui populismo nem eleitoralismo? Não, repare, mesmo algumas das propostas que não foram objeto de votação e que desceram à Comissão para análise, eu vou-lhe dar dois exemplos. Quando estamos a falar, por exemplo, de crimes como violação ou crimes como abuso sexual de crianças, latrocínio de menores ou aliciamento de menores para fim sexual. Por exemplo, o caso daquele deputado municipal do Chega que esteve envolvido, Nuno Pardal, aqui na Câmara de Lisboa, que é acusado precisamente deste tipo de crimes. O que é que nós entendemos? Que estas pessoas não podem ter contacto com menores, não podem exercer funções que envolvam contacto, proximidade a menores durante um período alargado de tempo. Até hoje, a lei dizia que isto era possível, porque, por um lado, permitia que houvesse uma inibição de exercício de funções junto de menores, mas era uma possibilidade, não era um automatismo. Nós entendemos que deve ser automático e que deve ser por um período alargado de tempo. Ora, isto não me parece todo populismo, trata-se de mais elementar bom senso. Pessoas que são condenadas por violação ou por abuso de menores não devem poder contactar depois numa atividade profissional futura com menores. É uma questão de puro bom senso. Portanto, não se trata de populismo, trata-se de avaliar a situação, de avaliar as preocupações dos portugueses e parece-me que a segurança é mesmo um tema que diz respeito aos portugueses. Dizem-me assim, Portugal é um país seguro. Seguramente que sim. Nós temos bons indicadores genericamente, mas temos certos fenómenos de criminalidade que estão hoje mais preocupantes do que estavam antes e zonas do país onde os fenómenos de criminalidade são mais preocupantes. Temos que ter respostas para isso. E o caminho da legislação não é o caminho mais fácil? Ou seja, não seria mais eficaz encarar os problemas, haver um reforço de meios, um reforço das polícias, uma coordenação também no que diz respeito às autarquias, por exemplo? Mas, mais uma vez, este pacote que nós apresentamos não esgota todas as questões, obviamente, da segurança. Mas nas três propostas que foram aprovadas, o que é que foi aprovado hoje da Iniciativa Liberal? Esta questão da nacionalidade, para podermos falar com factos, a questão, por exemplo, dos meios das polícias, não só desbloquear definitivamente a questão da utilização das bodycams em benefício das polícias e também dos cidadãos,
A possibilidade e o reforço dos meios no que diz respeito a meios não letais, os tasers, por exemplo, nós falamos muito do tema Odeiro Muniz. Provavelmente, se houvesse tasers na polícia, nem teríamos a lamentar a morte de um cidadão, nem teríamos a lamentar a destruição da vida de um polícia, porque podia ter usado um meio proporcional à ameaça. E também, muito importante para nós, a aprovação de uma carreira administrativa que permite, e a Patrícia dizia, não é melhor pôr mais pessoas em proximidade? Claro que sim, mais polícias. Isto permite que tarefas administrativas que hoje são feitas por polícias passem a ser feitas por técnicos administrativos, libertando das secretárias dos computadores as polícias e pondo as polícias mais próximas dos cidadãos. Portanto, há uma multiplicação com esta medida dos recursos policiais disponíveis para estarem mais próximos dos cidadãos. Rui Rocha, quando confirmou a recandidatura à liderança da Iniciativa Liberal, prometeu coragem e prometeu mudança para o país. Essa mudança está a começar já na essência do partido? Digo isto porque passou uma certidão de óbito às políticas identitárias e também ao wokismo, com a vontade de tentar conquistar aqui eleitorado à direita. Não está a dar uma guinada naquela que é a ideologia liberal? O que é que diz uma abordagem liberal? Diz que o indivíduo está no centro da ação política. E, portanto, quando nós temos o indivíduo no centro da ação política, não nos interessa a que grupos mais ou menos grandes ou mais ou menos pequenos cada pessoa pertence. Interessam-nos as pessoas. E, portanto, isto é a filosofia de base da Iniciativa Liberal. Nessa medida, nós sempre fomos contra as políticas identitárias porque elas resultam, por um lado, em consequências como cancelamento, menos liberdade de expressão e, por outro lado, porque têm como substância colocar rótulos às pessoas em função dos grupos a que pertencem. Ora, nós, como liberais, não podemos aceitar isso. Cada um de nós vale por si e não vale pelos grupos. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos onde sempre estivemos e mesmo do ponto de vista das políticas E com este fascínio indisfarçável por Javier Milei, como é que se posiciona? O próprio Rui Rocha diz que há aqui pontos de contacto. Qual é a fórmula efetiva que quer copiar e como é que a vai aplicar em Portugal? Bom, esse é um ponto muito importante. A realidade argentina é totalmente diferente da realidade portuguesa. Há vários pontos de absoluta diferença. Nós não temos uma moeda única, a Argentina tem. A Argentina está num mercado que não é um mercado europeu como nós temos e comunitário. Portanto, não faz nenhum sentido transpor medidas diretamente daquilo que se possa fazer bem ou mal na Argentina para Portugal. Isso é um primeiro ponto. Agora, se me pergunta qual é um ponto que eu valorizo na abordagem, é esta ideia de que é preciso simplificar, é preciso desburocratizar, é preciso que o Estado, e falamos de segurança, e por exemplo isso é uma questão muito importante, que o Estado não se meta em tudo, que o Estado não esteja em todas as atividades. E nós isso defendemos para a realidade portuguesa, não com o tipo de medidas concretas que são tomadas, mas essa abordagem. Se olharmos para as medidas que foram tomadas na Argentina, cortes brutais na despesa pública, despedimento de 30 mil funcionários, congelamento de salários, congelamento de pensões, no fundo, cortes cegos. Quantos funcionários públicos é que teriam que ser despedidos em Portugal? Nós já falamos sobre isso. Que serviços é que teriam que ser eliminados? Claro. Nós olhamos para o setor empresarial do Estado e dizemos que há muitas empresas que não deviam estar no setor empresarial do Estado. Olhamos para o Estado, para a administração pública no seu conjunto e dizemos é preciso um grande esforço de modernização da administração pública. Há muitas tarefas administrativas que devem ser eliminadas, há muitas tarefas que devem ser simplificadas e muitas podem resolver-se com digitalização, com recurso à inteligência artificial. O Estado português não pode estar parado no século XX quando já estamos a caminho da terceira década do século XXI. Do ponto de vista das consequências desta visão que nós temos, estão a reformar cerca de 30 mil funcionários públicos por ano. Há muitos funcionários públicos que chegam à reforma. Portanto, nós dizemos não é preciso despedir ninguém. O que é preciso é que as saídas não sejam compensadas um por um, que sejam compensadas um por dois, com essa modernização, com essa digitalização. E, portanto, isso permite libertar recursos que são muito importantes para o Estado se focar nas suas missões essenciais. Nós olhamos para a segurança e vemos que as forças policiais não têm meios, trabalham em esquadras degradadas. Portanto, é uma ideologia económica, as questões sociais e as liberdades individuais, não há aqui um reposicionamento nesse sentido? Não, de todo. E mesmo do ponto de vista da economia, são soluções adaptadas à realidade portuguesa. Nós queremos diminuir o Estado, sim, mas queremos diminuir aproveitando a oportunidade que significa as pessoas estarem a reformar-se no Estado e nós podermos ter mais eficiência, libertando recursos para que o país possa baixar impostos, apostar na defesa, que é um tema da atualidade, apostar nos meios de segurança para as nossas polícias. Isso sim é focar o Estado nas suas atividades essenciais. E focando nessas questões da defesa, sobre as novas exigências para os gastos em defesa, o que é que pode Portugal
fazer? 5% é irreal para o país? Eu diria que é um caminho direto, totalmente impossível nesta altura. Vamos ver, nós hoje gastamos, de acordo com as estatísticas, cerca de 1,4% do PIB em defesa. E já está lá dentro o que gastamos com a GNR, que é uma força paramilitar e que é uma forma, vamos dizer assim, de maquiar os números. E, portanto, para chegar aos 2%, que era o objetivo que estava sobre a mesa, nós temos provavelmente de gastar cerca de mais 2 mil milhões de euros se o fizéssemos de forma direta. Portanto, eu diria que o primeiro objetivo tem que ser chegar aos 2%, e que é totalmente irrealista pensar que Portugal, por subvenção direta, digamos assim, pode chegar aos 5% nos próximos tempos. Não há sustentação para isso. A única pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Almirante Gouveia Melo, que disse algo como cortamos nas reformas. Ora, nós não podemos fazer isso. Portanto, como é que nós podemos fazer? Diminuindo, de facto, a despesa do Estado em áreas não essenciais, focando uma parte da poupança na defesa e depois promovendo, por exemplo, uma indústria de defesa que pode promover também o crescimento económico e tentando, por essa via, atingir no agregado percentagens mais próximas desses objetivos. Agora, de um momento para o outro, passar de gastar o que gastamos a gastar mais 2, 3, 5, 6 mil milhões de euros em defesa é absolutamente impossível. Rui Rocha, e como é que encara o telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin a ser dado aqui um passo para início das negociações de paz sobre a Ucrânia? Eu diria que nós devemos ser muito prudentes na interpretação dos sinais que vão chegando. Já nos habituamos a que Trump tenha sinais muito contraditórios e avança e depois recua. Portanto, eu creio que é um bom sinal que haja negociações de paz, isso obviamente um dia tem que haver. É muito importante que a Ucrânia tenha uma participação ativa e, portanto, não haja aqui nenhum tipo de pressão desproporcionada de cedência da parte da Ucrânia, porque cedências exageradas por parte da Ucrânia implicam um perigo para a defesa da Europa no dia seguinte. Portanto, Putin, perante isso, terá a tentação de prolongar o ataque que fez à Ucrânia para outras partes da Europa. Eu creio que, neste momento, a primeira grande ilação a tirar é que, de facto, quer a Europa, quer Portugal, têm que estar mais preparadas para assegurar a sua própria defesa. E isso é evidente. Do ponto de vista da situação no terreno na Ucrânia, eu espero que haja negociações, espero que elas sejam equilibradas e que, sobretudo, a infração de Putin não seja premiada. Temo que o caminho possa não ser esse. Acabei de ganhar mais 2 minutinhos para esta entrevista e não resisto a questioná-lo sobre a forma como interpretou a posição do PSD a chamar a si a escolha dos candidatos autárquicos de Lisboa. Bom, eu creio que o PSD tem neste momento um problema entre mãos. Parece-me evidente que o sinal de que quer, de alguma maneira, fazer uma espécie de curto-circuito a uma estrutura local que está envolvida nestas situações. Eu penso que isso é um passo positivo, é o reconhecimento da existência de um problema, mas já veremos até que ponto é que o PSD consegue resolver esse problema. Agora, que há um problema nas estruturas locais do PSD com este envolvimento no processo Tutti Frutti, que aliás era já conhecido há muito tempo e que tem agora os seus desenvolvimentos, isso é evidente e é manifesta a dificuldade que o PSD tem tido em resolver essa situação. Mas com este passo dado agora, com esta responsabilidade assumida, ficamos mais perto de uma coligação alargada com a Iniciativa Liberal? Há uma coisa que é evidente, e eu disse-o no passado domingo, nós não fazemos nenhum tipo de entendimento, nem fazemos nenhum tipo de abertura a ter algum tipo de interlocução com quem estiver envolvido no caso do Tutti Frutti. Isso para nós é absolutamente evidente. Agora, do ponto de vista da posição da Iniciativa Liberal, nós estamos onde sempre estivemos. Nós estamos muito à vontade, muito convictos de que genericamente devemos ir com as nossas pessoas, com as nossas ideias e com a nossa visão. Portanto, é nesse ponto que estamos e não estamos nada preocupados com isso, estamos confortáveis com isso e, portanto, temos uma intenção genérica no país de apresentar as nossas pessoas em muitos locais do país. Mas coligações excepcionais em Lisboa e no Porto fica mais difícil? Eu diria que são precisamente qualquer coligação, e não vou pronunciar-me especificamente sobre o Porto ou Lisboa, qualquer coligação tem que ter sempre... Poderia acrescentar Braga. Tem que ter sempre uma natureza absolutamente excepcional. Nós não fazemos coligações por troca de cargos, não é isso que nos importa. Tem que ter sempre, nos casos excepcionais em que eventualmente possam avançar, tem que ter sempre um horizonte de mudança, um horizonte de trazer soluções novas para as populações. Fora disso, como eu digo, a Iniciativa Liberal estará muito confortável em estar sozinha na generalidade dos municípios a concorrer. Mas consegue ver esse horizonte pelo menos nestes 3 municípios, ou seja, a porta dos entendimentos com a AD não se esgota aqui? Não, eu consigo ver
que genericamente iremos sozinhos e, portanto, não vejo que existam portas mais abertas ou mais fechadas ao longo do país. A nossa posição é esta. Não excluímos conversar em algum momento e em algum ponto do país, mas isso tem que ser para condições vencedoras e para mudar a sério a vida das pessoas. Rui Rocha, boa noite e obrigada pela sua presença.